As eleições de 2018 mudaram os rumos da política brasileira. Chegou a hora de entendermos o que aconteceu. No dia 29 de setembro, estreia o novo episódio da série O Teatro das Tesouras. Toque no link, garanta o seu acesso ao lançamento do filme. Só na Brasil Paralelo. Essa literatura, vocês estão falando, por exemplo, de pegar, de repente, esses grandes clássicos e transformar com uma linguagem mais palatável para as pessoas, né? Tornar mais popular isso. O que vocês acham, inclusive dessas literaturas mais popularzonas, assim, que tipo, a galera começa lendo, sei lá, porque eu fico imaginando o leitor jovem, assim. O cara às vezes não vai se interessar por começar, sei lá, com a Odisseia, sabe? A Débora leu todos os livros de vampiro que há. Entendeu? Ela pode falar pra nós. Quer ler Crepúsculo, quer ler 50 Tons de Cinza, sei lá. Quer ler até o Raul, aquele dia lá. A gente fez um podcast com a Bruna Torlá e o Raul, né? E eles têm uma opinião de, tipo, não tem Não literatura lê isso, não. ruim, não vai ler Bridgerton, que é uma droga, entendeu? O que vocês acham disso, assim? Vocês concordam, vocês discordam? Como é que é? Bom, eu tenho uma opinião um pouco impopular com relação a essas leituras populares. Impopular para quem lê livros clássicos, porque a maioria chega chutando o pé na porta, dizendo que ou você lê um livro clássico ou você não lê nada. É melhor do que... se você for ler Nicholas Spark, é melhor não ler. Então, eu cresci lendo essas merdas. Elas não deixam de ser livros ruins, mas elas são livros. Eles são livros, né, propriamente ditos. Estimula a leitura, de qualquer forma. A minha dificuldade é só com a falta de perspectiva dos jovens. Então, eu fui um jovem e eu não tive acesso a essas leituras clássicas enquanto eu era jovem. E se eu tivesse tido acesso, muito provavelmente eu teria gostado mais dos livros clássicos. Mas não era algo que estava dentro do meu horizonte de conhecimento. Então, só existia aquilo, só me era vendido aquilo. E apesar de eu vir de uma família com histórico de pai leitor, faculdade e tudo, o meu pai, para ser bem sincero, ele não tinha o menor cuidado em me indicar livro. Lê o que você quiser. Então, eu não tive acesso a essas boas qualidades de livros. Então, eu não digo que não leia... Se for ler livro de vampiro, é melhor do que ler nada. Porque eu estaria dizendo pra mim, com 11 anos de idade, que era melhor não ler nada. O que eu digo pro pessoal mais jovem que me segue é: experimente os livros clássicos. Porque se você for uma pessoa inteligente, você vai gostar deles. Porque existe uma característica do livro clássico, que tem muito a ver com o que a Tatiana estava falando, de que ele te conta alguma coisa. E esse alguma coisa tem a ver com o significado da vida. E parece uma coisa complexa, mas não é nada complexo. É no sentido de que grandes literaturas e grandes obras, elas são obras de arte. E elas conseguem capturar uma essência da estrutura da realidade que é difícil de ser capturada. Então, para que serve a cultura? A cultura serve para a gente não cometer os mesmos erros do passado. E nessas grandes obras de arte, você tem grandes pensadores conseguindo capturar esses grandes erros e te contando o que acontece com esses grandes erros. Então, a Tatiana mencionou que Guerra e Paz, do Tolstói. Um livro maravilhoso que eu recomendo que as pessoas comecem, caso elas queiram começar a ler livros clássicos, é o Ana Karenina. Porque é um romance, é um livro saiu, que inclusive, na BP Select essa semana. O filme, aí. né? Eu vi. Saiu o filme na BP Select. Assine Brasil Paralelo, já vai poder assistir o filme também. Mas lê o livro. O livro é maravilhoso, porque é uma novela, é um romance, na verdade, que a gente chama um novelão, né? Um novelão da Globo, um novelão das 9. E ali você vai encontrar aquelas fofocas maravilhosas, que eu adoro fofoca, né? Então tem aquelas fofocas ali de a mulher traindo o marido, do marido traindo a mulher e tudo. E essa é a camada superficial do livro. Mas uma camada muito profunda, o Tolstói consegue capturar, por exemplo, o que acontece quando pessoas se lançam em amores muito fervorosamente. Avassaladores, aquela paixão. O que acontece quando você se entrega a uma paixão avassaladora? Será que a longo prazo isso se sustenta? Ou será que amores mais calmos, mais serenos, mais tranquilos, que as pessoas tiveram tempo de pensar sobre aquilo, são amores que no futuro trarão uma felicidade um pouco maior para os envolvidos? E o Tolstói está explorando, nesse livro, a tese de amor platônica. Então, ele está explorando a tese que o Platão desenvolve lá em Fedro e lá em Banquete.
Só que o Platão desenvolve isso através de diálogos. A gente está falando da Grécia clássica. Ele está nos contando qual que é a verdadeira natureza da alma. Ele diz que a nossa alma, ela é dual. E tem uma parte dela que está buscando o transcendente, uma parte dela que está buscando o material. E se você deixar que essa alma que busca o material vença, você vai terminar condenada a rodar 10 mil anos ali em torno da Terra, ou a espécie de inferno que ele pensava ali. E aí Tolstói pega isso, que é uma tese filosófica um pouco mais complexa, transforma isso num romance. Você não precisa saber disso para gostar de Ana Karenina. Você não precisa saber da tese de amor para Platão para gostar. Você vai gostar independentemente disso. E aquilo vai ficar no seu coração. E a partir do momento que você lê Ana Karenina, da próxima vez que você for se jogar numa paixão avassaladora, você vai pensar duas vezes. Claro, se você tiver essa consciência que nós estamos falando aqui, de que os clássicos são essa espécie de captura de verdades universais. Porque eu já participei de grupo de leitura da Ana Karenina, onde eles estavam discutindo o machismo dos personagens masculinos da Rússia do século XIX. Então, assim, se você for para esse lado, você vai continuar sendo um imbecil. É igual querer ficar no... Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Exatamente. Parece que o livro é sobre isso. Exatamente.